De volta. E com a necessidade de sair pouco de casa e só o necessário, a compra de frutas e legumes, que geralmente era feita 2 ou 3 vezes na semana, também precisou ser reduzida. Então, como conservar esses alimentos sem estragar tão rápido? Você vai acompanhar agora algumas dicas de limpeza e armazenamento que ajudam a aumentar o tempo de validade para o consumo. É por isso que a gente está aqui com a Jaqueline, que é engenheira agrônoma, que vai contar para a gente, mostrar uma forma para esses alimentos durar um pouquinho mais, né, Jaqueline? De que forma que a gente pode fazer isso? Isso, existem várias maneiras, né, de aumentar o tempo de prateleira de frutas, verduras e folhosas. Né? Dentre elas é usar a atmosfera modificada, que é envolvendo o fruto com alguma película, ou amido de milho, fécula de mandioca, por exemplo, cera de carnaúba, que inclusive já tem vários frutos sendo comercializados com essa cobertura, né? Os pack houses, antes de destinar ao mercado, já faz esse procedimento e assim a demora para o amadurecimento do fruto é maior. Então, evita mais, né, que as pessoas saiam com maior frequência, tendo esses frutos conservados por mais tempo em casa. E é fácil fazer? Existem metodologias simples, né, caseira, que pode usar o amido de milho, né, que existem várias marcas comerciais, e diluir em água e emergir o fruto dentro dessa película, desse líquido, e vai formar uma cera após secar, evitando a troca de gases, né, e o tempo de amadurecimento. Pode mostrar para a gente? Isso, vou dar início ao procedimento, né, é simples, o ingrediente é apenas amido de milho e água, né, posteriormente tem que levar ao forno. Né? Se tiver esses copos medidores, para não ter que usar balança, é bem simples, a maioria das donas de casa tem esse copo em casa, né? Tem os volumes em líquido e em gramas. Então, para uma concentração de 1 litro, um volume de 1 litro, usa 30 gramas, que é aproximadamente 1,5 colher de amido de milho. Daí completa para 1 litro de água. Esse copo, como é 500 ml, a capacidade máxima, né? Dilui antes, coloca os 500 e mais 500 após. Mexe, porque se não diluir bem, quando levar ao forno, vai formar uns grumos, que não é ideal. Então, dilui. Daí coloca mais os outros 500 para completar o volume de 1 litro, né? E deixa eu ligar aqui. Pronto. Daí tem que mexer constantemente com o fogo baixo. E importante não deixar alcançar o ponto de fervura, né? Quando observar que já está formando as bolinhas, né, de oxigênio, então já desligar. Vai observando que ele vai ficando mais, né, um caldo assim grosso, semelhante ao mingau, só que mais ralinho. Então, antes de levantar o ponto de fervura, né, já está próximo, a gente desliga, leva para um recipiente de vidro para secar ao ar livre, né, naturalmente. Tem que deixar esfriar bem, né? Aqui já colocamos um tempo, deixamos esfriar e daí pode fazer a imersão dos frutos, né? Com o auxílio de uma luva para não danificar mais os frutos. E é importante ressaltar que essa película, né, com o amido que vai formar com o amido de milho, não vai influenciar nas propriedades organolépticas do fruto. Os frutos vão manter sua qualidade, né, visuais e sabor, o cheiro, tudo isso. Então, vamos fazer aqui com a banana. Tem que deixar bem, né, molhar completamente o fruto. Já dá para ver que ele vai formando essa camada. Bem, e essa resina vai formar uma resina, né? E após ela secar, ela vai evitar a transpiração, a respiração do fruto. E é essa respiração, e quando está sem essa película, que acelera o amadurecimento do fruto, né? Porque naturalmente os frutos têm um hormônio do amadurecimento, o etileno,
que acelera esse amadurecimento após o início de maturidade dos frutos. E essa camada vai evitar, né, essa troca de gases e aumentar o tempo de amadurecimento em até uma semana. Né? Se por curiosidade vocês em casa, né, separar uns frutos com a película e sem película, vai observar essa demora no amadurecimento dos frutos. Né? Podemos fazer isso para vários outros frutos, né, pera, maçã. E outra forma também de conservar os frutos é usando o filme de PVC. Né? Muitas pessoas já costumam fazer isso, né? E daí pode conservar. Mesmo com o filme de PVC, pode manter em geladeira e da mesma forma que com a película. Né? Então, como vai formar também uma camada, uma atmosfera modificada envolvendo os frutos, ele vai também demorar o amadurecimento. Então, podemos fazer isso costumamos fazer já quando levamos para o trabalho, né, para o lanche, né, com maçã, pera, mas aí podemos fazer com qualquer outros frutos para demorar mais o amadurecimento. Né? Inclusive, quando compramos em supermercado, né, alguns vêm com aquele pratinho de isopor já coberto, né, já favorece o maior tempo de prateleira dos frutos. Alguns frutos já estão sendo comercializados com cera de carnaúba. Né? Inclusive, a laranja aqui, por exemplo, dá para ver esse brilho, né, porque já foi comercializado, já estava à venda, né, com essa cera, dá para ver aqui, e isso retarda mais o amadurecimento. Esses procedimentos já são feitos em packing houses e daí destinado ao mercado já com essa proteção. Mas os frutos que costumamos ver em feiras livres vêm direto do produtor, que geralmente não faz esse procedimento. Então, é recomendado, né, que façamos em casa, para ficar mais tempo em casa sem precisar fazer novas compras de frutas. Jaqueline, também pode ser usado esse método com verduras? O da verdura, o mais indicado é a lavagem, né, a asepsia antes, né, com hipoclorito de sódio, uma colher a 1 litro de água, e conservar, após secar, conservar em sacos plásticos, né, que daí evita a perda de umidade na geladeira. Né. E essas verduras, essas frutas como banana, é bom colocar na geladeira, deixar fora? Como que é? A banana, geralmente, quando coloca na geladeira, ela oxida, né, a casca fica escura e aumenta mais o teor de amido. Ela fica mais pastosa. Então, banana não é um fruto tão recomendado para a geladeira, como o abacate e alguns outros frutos. Né? Então, fazendo essa metodologia, pode deixar na fruteira normalmente, né, sem precisar ir à geladeira. Outra observação, levando a geladeira, que é outra forma de conservação, de aumentar o tempo de vida útil dos frutos e verduras, é acondicioná-los em saco separado, né? Cada tipo em um saco separado, porque mesmo na geladeira o amadurecimento continua, né? Então, de algumas frutíferas, né, e legumes. Então, é importante que eles estejam em saco separado para que o amadurecimento de um não acelere o amadurecimento do outro. Jaqueline, a importância também da limpeza antes de todos os procedimentos, né? Isso. Da mesma forma que costumamos fazer com hortaliças, alface principalmente, né, colocando em hipoclorito de sódio, né, água sanitária e água, é importante também que faça essa limpeza com os frutos, principalmente agora, nesse momento que estamos passando, né? Então, é importante fazer essa asepsia para evitar a presença de fungos, bactérias, até porque se formos fazer essa metodologia de cobrir com essa película, com esse biofilme, vai estar favorecendo o desenvolvimento de fungo, caso não seja, né, feito essa limpeza antes. Então, tanto para legumes, verduras, folhosas e as frutíferas, é importante fazer a asepsia com hipoclorito e água antes de fazer esse procedimento ou guardar em geladeira no saquinho. Até mesmo fruta que tem casca, né? Isso, até mesmo com as cascas. Uma coisa importante também ressaltar é que, como é um ingrediente comestível, né, o amido de milho, fécula de mandioca, dependendo do fruto que for fazer essa metodologia, pode ser consumido normalmente. Então, reforça ainda mais a exigência, né, de fazer a asepsia antes de envolver os frutos com biofilme. A gente agradece por essas informações. Então é isso. Prestou atenção? Agora coloque em prática e evita sair de casa. Eu volto com você no estúdio. Boas dicas de conservação, né?